Estamos com os irmãos também da nossa congregação de Catanduvas. Tem alguém por aí? Tem. Glória a Deus. Enquanto o obreiro vai se preparar para dar uma palavra de gratidão a Deus, contando o que Deus tem feito, está fazendo lá. Tem 3 minutos inteiros para falar, né? Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero, primeiramente, agradecer de todo o coração, com sinceridade, todo o apoio, todo o recurso que a PIBO tem nos auxiliado, nos ajudado, para que a obra em Catanduvas continue e permaneça. Amém? Todos vocês que têm cooperado em oração, em outras formas também, que Deus o retribua com a sua graça abundante. Ao olharmos para o trabalho em Catanduvas, eu creio que pessoas estão sendo alcançadas, pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor. É notório que Deus o está chamando, está convocando novamente para a comunhão, para estar junto com o corpo, com a igreja. Então Deus tem abençoado as nossas vidas também com algumas famílias que estão dispostas a servir, a estar juntos. E ao olharmos também para o trabalho em Catanduvas, vemos também um corpo, um pequeno corpo, que está disposto também a servir, a compartilhar do Evangelho. Até pela graça de Deus, Deus tem nos direcionado a falar sobre o poder do Evangelho. Como o poder do Evangelho pode transformar as nossas vidas. Então eu quero de todo o coração agradecer aos irmãos pela cooperação. Quando eu entrei aqui, Deus me trouxe à memória todo aquele momento quando eu estava junto com os irmãos todos os domingos. Isto para mim é gratificante, eu falo isso com sinceridade e de todo o coração. Então é uma honra, é um privilégio poder participar aqui junto com os irmãos novamente. E eu quero convidar você a continuar orando pelo trabalho em Catanduvas, para que mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho, pela graça de Deus, e que essas pessoas possam se voltar para Deus, assim também como nessa cidade. Esse é o nosso desejo. Amém? O irmão olhou para mim e disse assim: não estava preparado, mas faz parte, viu, querido irmão? E faz parte, inclusive, da mensagem que tenho para repartir com os irmãos. E para nós também é motivo de alegria poder recebê-los. Fazem parte do povo de Deus que congregam conosco e estão ali em Catanduvas, não é? Tão pertinho. E nós somos gratos a Deus por isso também. Você que trouxe a sua Bíblia, eu peço que você encontre a carta de Tessalonicenses. Esse está sendo o nosso estudo. O tema desta série de mensagens é alerta à igreja, é um alerta à igreja. E semana passada nós vimos o alerta que é os discípulos do Senhor Jesus que aprendem o Evangelho, eles são discípulos frutíferos, que demonstram o carinho como uma mãe, que demonstram a força e a proteção como um pai. Nós vimos isso no capítulo 2. Hoje nós vamos aprender um pouco mais através do capítulo 3 da carta aos Tessalonicenses. Ontem
tive a oportunidade também de estar junto com os jovens, e nós falamos de uma outra igreja, a igreja de Éfeso. Tentei fazer um paralelo no início, relembrando os irmãos que a igreja de Tessalônica, ela foi estabelecida em 3 semanas. Depois, eu falei para os irmãos que dessas 3 semanas, na verdade, foram 3 cultos, 3 momentos em que eles se reuniram. Eles só tinham os sábados para reunir-se numa sinagoga, e aquela igreja ficou estabelecida naquela cidade, e ela tornou-se uma igreja modelo, inspiração para outros. Ontem nós falamos da igreja de Éfeso, uma igreja que o apóstolo Paulo ficou 3 anos nessa igreja, depois deixa o discípulo, filho dele na fé, Timóteo, para pastorear essa igreja. O apóstolo João também foi pastor dessa igreja, e nós vimos que a igreja fracassou. Então, quando pensamos que, pelo fato de estarmos mais tempo, ou de termos uma estrutura melhor, como nós vimos ontem, a igreja de Éfeso tinha uma estrutura como poucas, mas não foi o suficiente. E já a igreja de Tessalônica, uma igreja tão abençoada e abençoadora. Então nós vamos fazer a leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, olha o que Paulo está falando. Ele tinha um cuidado, ele tinha um zelo, ele tinha um amor, tinha um carinho muito grande. Ele disse, não dá mais para aguentar. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé. Para o benefício da vossa fé. Obrigado, irmãos. Confirmar-vos e exortar-vos. Verso 3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, olha, ele diz, eu estava aguardando uma notícia de vocês, eu esperava que vocês me enviassem uma notícia, e não conseguindo mais esperar, mandei indagar o estado da vossa fé. Ele mandou pedir sobre o estado da vossa fé. Obrigado. Temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos
o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Versículo 14, eu peço que versículo 13, aliás, peço que a igreja faça a leitura. Amém. Aqui nós vemos o coração de um pastor. Semana passada nós vimos o líder, o coração do líder é um líder que é frutífero, que é amoroso, como uma mãe e como um pai que quer proteger os discípulos. Agora nós veremos o coração de um pastor. Irmãos, talvez alguns de vocês pensem em igreja no domingo. Talvez os jovens, né? Porque espero que não seja o caso. Talvez os jovens pensem em igreja no sábado e quando tem atividade. Mas um pastor, ele pensa em igreja a todo instante. Ele dorme com essa missão, com essa realidade, acorda com essa realidade, pulsando isso que Deus tem colocado como responsabilidade ministerial. E nós vimos aqui nessa leitura que Paulo ele tinha um cuidado para com a igreja de Tessalônica, porque houve muita perseguição, e para que a igreja agora recém-estabelecida não sofresse tanto, ele disse, é melhor que eu vá. E ele foi então para outra localidade e deixou ali a igreja estabelecida. Mas ele sai da igreja, mas a igreja não sai dele. Ele vai para outra localidade, mas a igreja de Tessalônica continuava ainda latente no coração do apóstolo Paulo. E nesse capítulo 3, nós vimos o capítulo 2, então, do que se tratava. Agora aqui no capítulo 3, ele fala sobre a questão da fé dessa igreja, o cuidado. Por isso eu pedi para que os irmãos repetissem a palavra fé, porque nos primeiros versículos que nós lemos, 5 vezes ele fala sobre fé. Fé, a confirmação da vossa fé, para que vocês, ou tudo que foi falado para vocês, não seja em vão, vocês não deixem que o tentador tire de vocês a vossa fé. E a tônica, a mensagem forte nesse capítulo 3 é o envio de um servo de Deus que estava como auxiliar do apóstolo Paulo, chamado Timóteo. Ele envia Timóteo e ele diz porque não suportava mais aguardar. Ele tinha um cuidado muito grande para com os irmãos de Tessalônica, e não sabendo mais, e não tendo informações, ele disse, eu não suporto mais. Por isso eu falei para os irmãos, o coração é assim de um pastor. Você olha, ou olhamos aqui, cada um de vocês aqui, vemos com alegria, mas é aquela história que com frequência eu falo para os irmãos, é aquele misto de alegria por aqueles que nós vemos e de tristeza por aqueles que não vemos, não é? Então nós temos esse cuidado, um cuidado de um coração de Deus que tem colocado dentro de nós, e é por isso que algumas vezes abordamos ou conversamos com alguém, o que aconteceu, está tudo bem, como está? Esse cuidado. O pastor da igreja, nós vimos nesses primeiros 5 versículos, os cuidados que ele teve. Ele queria estar novamente junto com a igreja. Ele desejou, nós vimos no capítulo 2, que por algumas vezes ele desejou estar com a igreja, mas ele foi impedido. Satanás impediu, colocou barreiras para que ele lá não estivesse. E pelo fato dele não poder estar com a igreja de Tessalônica, não conseguir estar lá, aí começou entre alguns dizer, olha, Paulo nos abandonou. Paulo não quer mais saber de nós.
Alguns começaram a falar isso. Ele não nos ama. E o capítulo 3, ele separa para falar sobre isso. Ele envia essa ajuda, e olha que interessante. Quando chegou o momento, irmão, chegou o momento em que ele disse: eu não suporto mais aguardar e não saber como estão eles. E ele faz uma matemática rápida. Eu tenho os irmãos aqui em Corinto, onde estou, estão comigo, mas eu prefiro eu ficar sozinho, mas enviar alguém. Então chega um momento que ele disse: eu preciso saber como estão, e como eu não estou recebendo notícia, eu preciso enviar alguém como mensageiro. Então ele envia Timóteo como mensageiro. Timóteo, aqui nós podemos dar uma olhada nesses primeiros versículos, eu quero rever com vocês. Versículo 2: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Parece que não precisava ter falado isso. Eu estou enviando Timóteo, que é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, existem pessoas com o nome de pastor, mas que não são servos de Deus, que não estão a serviço de Deus, mas a serviço de si mesmo. E quando ele envia Timóteo, ele deixa claro: Timóteo me é muito caro, muito precioso, e ele é um ministro de Deus. Existem pastores, pasmem, que não são convertidos. Existem pastores que em dia de alguma reunião, algum culto, não podem ir porque estão em casa alcoolizados. E leva nome de pastor. Pastores que batem na esposa, que traem a esposa. E ele disse: não, estou enviando para vocês, porque eu tenho um zelo por vocês, tenho cuidado por vocês, e por não suportar mais essa falta de informações, eu estou enviando para vocês Timóteo. Ele é um ministro de Deus, ele é um servo de Deus. Se alguém fosse enviar você numa missão para falar com alguém, como será que seria a sua referência? Estou enviando fulano, que é um homem de Deus, temente a Deus, um homem de oração. Cada um tem as suas qualidades, e essas qualidades precisam ser exaltadas. E Paulo, como ele estava entristecido e sabia que a igreja também estava daquela forma, ele disse: eu preciso enviar para animar a igreja. A igreja precisa ser encorajada. E se nós olharmos aqui nesse texto, nós veremos que Timóteo era esse encorajador também. Para benefício da vossa fé, eu estou enviando Timóteo, para confirmar-vos e exortar-vos. Então ele envia Timóteo porque era um servo de Deus. Ele envia Timóteo porque ele era alguém que consolava outros em Deus. Qual é a principal característica tua em Deus? Você é alguém que ama, você é alguém que se importa, você é alguém que ora, você é alguém que está atento com as necessidades de outros. Quais são as suas características principais, positivas? Porque são nessas que o Senhor pode e quer te usar. Deus deseja usar o seu povo, e Ele envia então, através de Paulo, Ele envia Timóteo, e diz: ele é um servo de Deus, e ele vai consolar vocês. Foi o que nós vimos ali, e que encorajá-los, né? E porque ele era, vamos ver aqui, enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho, para benefício da vossa fé, para confirmar-vos e para exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com as nossas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. E quando ele fala esse ministro, ele está falando de um servo. Eu estou enviando ele porque ele é servo. Timóteo, ele era esse servo.
ele fora enviado para a igreja de Tessalônica, lá foi Timóteo. Mas Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos. Você vai lá na igreja de Filipos, lá aos filipenses? Vou. Você vai lá na outra igreja? Vou. Ele era um servo. Você é alguém que é servo de Deus, que aonde precisa, aonde te é solicitado, dizendo, olha, estamos precisando nessa área, olha, estou aqui, eu sou servo. Ah, não é bem isso que eu gosto de fazer. Imagina Timóteo respondendo assim para o apóstolo Paulo, né? Timóteo, eu preciso que você chegue lá em Tessalônica e veja como está a igreja. Ah, Tessalônica, essa igreja, né? Não dá para mandar outro? Me envia novamente lá para a igreja de Filipos. Não, ele era servo. Assim, nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus, assim nós aprendemos com a palavra, assim devemos ser. Amém? Então nós vimos essa igreja sendo consolada dessa forma, para que a igreja fosse ajudada. Ele foi para a igreja de Corinto, ele foi enviado para a igreja de Tessalônica, foi enviado para a igreja de Filipos, para ajudar no quê? Nas deficiências da fé que eles tinham. Eles tinham fé. Era uma igreja que tornou-se modelo, mas tinham ainda ajustes a serem feitos. Nós sempre estamos carecendo de aprender algo novo. O Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Não há ninguém que possa dizer, eu já sei, eu já aprendi. Não preciso de ninguém mais para me ensinar. Eu tenho a Bíblia que leva o nome da Bíblia Shed. O próprio Shed, ele disse que ele não gostaria que o nome dele estivesse ali, porque não tem nada dele na Bíblia. A única coisa que tem são comentários dele. Ele faleceu já fazem uns 4 anos talvez. Mas um homem de Deus, temente a Deus, que foi fiel até o fim da sua vida. Uma sabedoria como poucos, conhecendo os originais do hebraico, do grego, e discursando com profundidade sobre o assunto. E ele chega para falar sobre determinado assunto. Nós também tivemos um encontro com ele ali em Florianópolis, em Biguaçu, e ele disse, olha, minha impressão que eu tenho sobre isso, ele não chegou assim com arrogância, dizendo, é isso. Porque um servo de Deus, ele sabe que sempre precisa do Senhor. Foi isso que o Senhor disse, ele disse, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós vamos aprender aqui, irmão, semana que vem, vamos começar a aprender mais sobre a segunda vinda de Cristo. E nós vamos ver que tem tantas coisas que nós sabemos e tem tantas outras que nós ainda não está claro para nós. E nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Então aqui essa igreja foi encorajada, o pastor é aquele que encoraja a igreja. Por isso que com frequência nós falamos ontem estávamos falando para os jovens, você nasceu para dar certo. Só quem entendeu, de fato você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, foi para isso que o Senhor te criou. Se você vai dar certo, se você vai vencer, é outra coisa, mas você nasceu para isso. A marca da vitória está no povo de Deus, a marca daquele que é vencedor. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso todas as coisas, posso amar, posso ter equilíbrio, posso suportar as situações, porque o Senhor é que me fortalece. Então a igreja precisa ser animada, é bem verdade. Porém, nós vamos olhar agora que o pastor também, a igreja precisa encorajar o seu pastor. Você precisa encorajar os seus líderes.
Quem aqui está frequentando um PGM, por gentileza? Você tem líderes, obrigado, pode baixar as mãos. E você precisa zelar por eles, orar por eles, incentivá-los para que eles possam prosseguir. Porque a igreja precisava ser, Paulo precisava ser animado, a igreja precisava ser animada, mas Paulo também precisava, o líder também precisa. Não há nada que você enfrente de situações difíceis que o líder não venha enfrentar. Estamos sujeitos às mesmas provações, mesmas tribulações. Vamos ver versículos de 6 a 8, novamente. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, como assim? Timóteo foi para saber como estava a igreja de Tessalônica, viu, ele não foi lá para bisbilhotar a vida, ele não foi lá para dizer, não, ele foi lá para saber como está, para corrigir aquilo que precisava ser corrigido na fé, com esse entendimento. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais gratas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos. Parece que ele estava morrendo, e de fato ele estava. Ele estava nesse momento que escreve para a igreja de Tessalônica, passando grandes tribulações, entristecido, mas quando ele recebe notícia da igreja de Tessalônica, como eles estavam, era uma igreja que já estava indo para a maturidade. É aquela igreja que está madura, é a igreja que persevera na fé, esperança e no amor. E Timóteo vem dizendo assim, olha, eles continuam firmes na fé, no evangelho que foi anunciado a eles. E eles continuam amando uns aos outros e amando a você também, Paulo, apóstolo, como pai na fé deles. E quando ele ouviu isso, porque ele sabia que no meio da igreja algumas pessoas estavam dizendo, Paulo não vem mais nos visitar, Paulo não nos ama, Paulo nos abandonou, e Timóteo diz, não é nada disso. Lá no meio da igreja em Tessalonicenses, eles têm também saudades de você, Paulo. Eles não veem a hora de que você possa novamente estar com eles. Eles amam você. Então é tão importante quando alguém fala para você que você é importante, que você é amado, mas é bom você retribuir também. Sempre essa via de mão dupla. Se você quiser me ajudar a pregar, diz aí para 2 pessoas, que privilégio sentar perto de ti. A igreja precisava ser encorajada. Paulo também carecia ou necessitava ser encorajado. Se Paulo encontrava-se triste devido às circunstâncias, agora novamente o coração dele queima, o arde de amor, de alegria, porque ele recebeu notícias, porque ele recebeu informações. Tão importante, não é? Quando você sabe como o que está acontecendo, como anda a situação. Paulo estava com o coração apertado, mas quando ele recebe notícia, diz, agora voltou a vida. Agora eu voltei a viver. Trouxe-me um alívio. Restaurou meu ânimo. Porque eu sei que vocês estão bem. Talvez como o apóstolo João, quando ele disse na sua segunda carta, ele disse assim, meus filhinhos, né? Era assim que ele falava com a igreja. Ele disse, não tenho maior alegria do que essa, do que saber que os meus filhos andam na verdade. Como é bom quando nós vemos a igreja tendo expressão de verdade, quando
aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa está vivendo, aquilo que a pessoa está divulgando para outros, está baseado na verdade. E o inverso também é a realidade. Como nos entristecemos quando olhamos para alguns filhos na fé, alguns irmãos ou irmãs que estão distantes, que estão vivendo uma vida tão vazia, buscando alegria em fontes ocas. Deus fala através do profeta Jeremias, dizendo para o povo: duas coisas tenho contra ti. Primeiro, você abandonou a Deus. Segundo, você cavou um poço furado, que não pode reter água. Uma pessoa que tenta buscar a felicidade e a alegria fora de Deus ou em coisas humanas, está cavando um poço vazio, um poço que não retém água. A alegria está em Cristo. Na palavra do Senhor nós encontramos Filipenses 4:4, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre-se no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Por fim, o pastor ora pela igreja. Veja os versículos de 11 a 13. Ele disse: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também a nós para convosco. Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então aqui esse texto ele está falando sobre o cuidado que ele tem, o desejo que ele tem em forma de oração. Ele diz: eu desejo que vocês vão bem até a vinda de Cristo. Irmãos, foi falado também na abertura do culto, breve Cristo virá para buscar a sua igreja. Ele virá fisicamente, ele virá pessoalmente, ele virá gloriosamente, ele virá triunfantemente, ele virá em triunfo para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e ele virá junto. Olha que consolo, e nós vamos aprender isso na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Que consolo saber que as pessoas que já morreram estando em Cristo, virão com Cristo nesse dia, virão com Ele para receber o corpo glorificado juntamente com a sua igreja. Então breve Cristo virá, e Ele precisa encontrar uma igreja encorajada, uma igreja animada, um pastor fortalecido, um pastor que ora, e o Senhor está levantando pessoas em nosso meio dessa forma. Você foi chamado para ser uma bênção para o teu irmão, a amar o teu irmão, até aquele glorioso dia em que Cristo virá para nos buscar. Você está preparado para esse dia? Só tem uma forma de estar preparado, é estar cada vez mais próximo, mais perto do Senhor, mais perto do Senhor, perto através da oração, perto através da leitura da palavra. Cedo Jesus vem. Ele disse: venho sem demora, e comigo eu tenho a recompensa para dar a vocês. A igreja de Tessalônica era uma igreja que enfrentou lutas, mas as lutas não os enfraqueceram, ao contrário, trouxeram mais amadurecimento. Esse momento que nós estamos enfrentando, não apenas como igreja local, mas sobre a face da terra, está preparando uma igreja forte, fortalecida no Senhor, uma igreja que persevera. A oração do apóstolo Paulo sobre a igreja era uma oração de alguém que amava, de alguém que perseverava. Ele disse: dia e noite eu oro por vocês. E a minha oração
é para que você entenda o Evangelho, entenda o amor de Deus, entenda o momento que nós estamos vivendo, entenda a mensagem que diz: eis que cedo venho e comigo tenho a recompensa. Cristo virá para buscar a sua igreja, a igreja zelosa de boas obras, a igreja que ama, a igreja que se importa, a igreja que congrega, a igreja que se santifica a cada dia. Cedo Ele vem para buscar o seu povo. Eu e você, igreja do Senhor. Eu e você, igreja do Senhor. E se você não faz parte da igreja do Senhor, não tem a certeza da salvação, por favor, não saia daqui sem essa certeza. Olha o amor que Paulo tinha pela igreja, mas Paulo não era bom por si mesmo. Paulo era bom porque a graça do Senhor estava sobre ele. Se hoje estou como pastor da igreja, não é porque eu sou bom, mas a graça do Senhor sobre mim está levando eu a orar por você, a trazer a mensagem para você, desafiar você como igreja, para que você entenda e viva igreja. Assim como não existe uma colmeia feita de apenas uma abelha, assim como não existe um exército formado apenas de uma pessoa, assim também não existe igreja isolado, sozinho. Ah, eu sou igreja. Não, nós somos igreja. A igreja é a reunião do povo de Deus. Jesus disse: aonde 2 ou mais estiverem reunidos, não é sozinho. Somos igreja. Jesus vem para buscar a sua igreja. Não se afaste, não se isole. Deseja, se você que está nos acompanhando agora pela internet, está em isolamento, é momentâneo, é uma semana, venha, queira, busque, não se acomode. É isso que diz lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo se animou quando soube como estava a igreja de Tessalônica. Me animo cada vez que vejo vocês, ao ver os irmãos da congregação, e me entristeço por não ver alguns irmãos da congregação, como na outra vez também não os vi, os irmãos. É assim o coração da gente. Nos alegramos e ao mesmo tempo choramos. Coração de pastor, vai entender só Deus. Aleluia. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Ele vem fisicamente, poderosamente. Ele vem gloriosamente. Ele vem para buscar a sua igreja. Sabemos que um dia o Senhor virá para buscar o seu povo, para julgar os vivos e os mortos. Aguardamos esse dia e queremos aguardá-lo trabalhando para o Senhor, te louvando, te exaltando, bendizendo, declarando que Tu és digno, Tu és o único digno de todo louvor, toda adoração. A Ti pertence a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos nessa noite, ó Deus, bendizemos o teu nome, a tua igreja te exalta e glorifica. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos por poder participar da ceia do Senhor, de estarmos reunidos como igreja. É assim que nós oramos, gratos a ti. Oramos sempre no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua família. Bom retorno, vão na graça e na paz de Cristo. Shalom, shalom.